Olá, meu nome é Letícia Fuentes e você está ouvindo o podcast O Novo Normal. Esse é o terceiro episódio de uma série de 4 programas sobre jovens e saúde mental na quarentena. O podcast inteiro está sendo gravado durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Nos episódios anteriores, falamos sobre a mudança na rotina e trabalho e ensino à distância. Hoje vamos falar sobre o impacto do isolamento social nos relacionamentos. Vamos conhecer histórias de jovens que conseguem usar a tecnologia para manter a vida social, mesmo isolados. Será que no mundo pós-pandemia vamos conseguir voltar a ter uma vida presencial como a que conhecíamos até então? No Facebook tem um grupo chamado Grupo Onde Fingimos Estar num Rolê. Ou seja, literalmente um grupo onde as pessoas conversam e fingem que estão num lugar, numa festa. Sofia diz que sempre foi muito comunicativa, por isso escolheu virar publicitária. Ela se formou há 1 ano e meio pela FAAP, uma tradicional faculdade particular de São Paulo. Hoje ela faz parte de um grupo quase unânime entre os brasileiros, aqueles que tiveram que encontrar alternativas para se divertir com os amigos durante o isolamento. Até de shows online e happy hours virtuais ela já participou. É tudo muito imaginativo, é muito para alimentar esse anseio que as pessoas estão tendo de não poder sair de casa. E você acha que satisfaz? Eu acho que sim. Não satisfaz 100%, nada vai satisfazer 100%, mas eu acho que é uma forma de tentar aliviar um pouco. Porque as pessoas conseguem enxergar que elas não estão sozinhas e que está todo mundo meio que no mesmo barco, as pessoas meio que se juntam para falar sobre essas coisas. Tipo um desabafo coletivo. Exatamente. Tipo um desabafo coletivo e uma imaginação coletiva. A saudade de sair é tanta que Sofia criou até seu próprio ritual aos finais de semana. Toda sexta-feira à noite, isso é muito coisa de saúde mental minha, tá? Toda sexta-feira à noite eu me arrumo como se eu estivesse indo sair. Eu arrumo meu rosto, faço minha maquiagem, como se eu estivesse indo sair mesmo. Aí eu coloco uma música no meu quarto e fico no meu quarto. Normalmente essa música envolve a live de algum artista no YouTube. O fenômeno das transmissões ao vivo caiu na graça dos jovens brasileiros. Até o momento, o recorde de audiência no Brasil é da cantora Marília Mendonça, com um pico de 3,3 milhões de pessoas conectadas no momento da transmissão. A gravação está disponível até hoje no YouTube e já foi visualizada mais de 54 milhões de vezes. O boom das lives certamente contribuiu para o aumento de horas nos aplicativos. O YouTube reportou o crescimento de 87% no uso da plataforma desde o início da quarentena, enquanto o mesmo número para o Instagram foi de 69%, segundo a empresa de pesquisa Kantar. Sofia afirma que ela mesma percebeu que começou a passar mais tempo online depois da quarentena. Quanto tempo você passa na internet, mais ou menos? O dia inteiro. Mas espera, o que você determina como internet? Porque eu trabalho usando a internet. Redes sociais. Olha, eu utilizo as redes sociais, assim, umas 8 horas por dia, facilmente. Mas não diretas, né? Eu trabalho, dou um espacinho de tempo, eu olho, almoço, olho, à noite principalmente olho muito. Sofia diz que a coisa que ela mais sente falta é sair com suas amigas. Ir pra algum bar, dançar, só viver, sabe? Como ela mesma diz. Antes da quarentena, eu namorei quase 3 anos com uma pessoa que não me dava essa liberdade de fazer o que eu queria. Então, eu já estava meio que numa quarentena da vida. Então, eu terminei e agora eu posso ser livre, eu posso ser quem eu quiser. Só que, infelizmente, eu terminei bem na época da quarentena, o que acabou me limitando bastante, né? O que tem sido o mais difícil de tudo isso? Não poder sair e não poder me sentir livre. Porque eu não estou me sentindo livre agora, no momento, né? Um estudo publicado por pesquisadores do King's College de Londres revisou a literatura disponível sobre o uso do isolamento social como uma estratégia de combate a pandemias. O objetivo era avaliar o impacto da quarentena no psicológico da população. Com isso, eles chegaram a algumas regras para que a estratégia seja bem-sucedida e os efeitos emocionais sejam os menores possíveis. A primeira delas é manter a população informada a respeito da pandemia e dos planos de ação para combatê-la. Além disso, é importante que o período de isolamento seja o menor possível e não mude, a não ser em circunstâncias extremas.
E também é fundamental que governos retratem a necessidade do isolamento como uma escolha altruísta, solidária e voluntária sempre que possível. Assim você evita atribuir uma carga impositiva às medidas. Tudo isso ajuda, segundo os pesquisadores, a diminuir a sensação de perda de liberdade retratada por Sofia e faz com que as pessoas aceitem melhor a ideia de ficar em casa. Mesmo assim, para o ator e youtuber Fred, de 29 anos, a vontade de sair ainda é muito grande e às vezes até difícil de segurar. Sair com os amigos pra uma balada, dançar até de manhã e cinema. As duas coisas assim, tipo, que eu sinto uma falta gigantesca e que eu preciso muito e eu tô com abstinência. E qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando puder sair? Então, eu sei que quando isso acontecer, tá liberado, pode sair, não vai ser pra todo tipo de rolê, né? Meu Deus do céu, eu acho que, tipo, eu iria só rolê de sussa, ir pra casa dos amigos, fazer um rolezinho até aqui em casa mesmo, ir na praça, que é um lugar mais aberto e tal. Que eram coisas que eu já fazia sempre e que também são coisas que eu sinto muita falta. Colocar a conversa em dia, abraçar. Principalmente isso, contato físico, com quem você gosta, entendeu? O ator está passando a quarentena sozinho no seu pequeno apartamento, no centro de São Paulo. Isso é uma coisa que eu acho que talvez fizesse diferença, sabe? Tipo, ter alguém também comigo. Você acha que faria diferença para melhor ou para pior? Então, eu não sei. Eu acho que talvez pra melhor, sabe? Assim, se a pessoa tivesse gostos parecidos e uma dinâmica parecida com a minha dentro da casa, entendeu? Por exemplo, porque eu passo a madrugada acordado, acordo tarde. Aí, enfim, mas eu acho que é uma coisa de adaptação, né? Tipo, duas ou mais pessoas que estão passando quarentena juntos têm que se adaptar uma à outra de alguma forma, né? Já que você tocou nesse assunto, você chegou a conhecer alguém na quarentena? Mesmo que seja virtualmente? Nossa, vários contatinhos que provavelmente até o final da quarentena vai miar as conversas. Mas é sempre o Tinder, né? Tá aí pra isso, esses aplicativos de relacionamento. Mas é aquilo, tipo, meio que eu converso, mais pela diversão mesmo, do que, de fato, pra um futuro encontro, alguma coisa do tipo, porque, enfim, nada é certo, entendeu? É, tipo, quando nada é certo pra mim, pelo menos, eu tento não esperar nada, não ter expectativa. Mas sobre acabar a conversa, você acha que não existe uma intenção assim real? Então, eu acho que depende da pessoa, depende da intenção do outro, e da sua própria intenção também. É porque eu acho que também pela circunstância de a gente estar nessa quarentena e, tipo, não fazendo basicamente nada, tipo, fica tendo falta de assunto, aí acaba ajudando minha ação de conversa, entendeu? Mas claro que, tipo, dependendo da vibe e tudo mais, o assunto não morre, né? Um levantamento realizado pelo Match Group mostra que as pessoas estão conversando mais durante a quarentena. O grupo é dono de apps de relacionamento como Tinder, OkCupid e Hinge. Segundo a pesquisa, o número de mensagens enviadas nessas redes foi 27% maior em abril se comparado a fevereiro. Já o app Happn enfrentava reclamações dos usuários. A plataforma utiliza um sistema de geolocalização que te mostra apenas pessoas que cruzam com você ao longo do dia, em um raio de 250 metros. Como os usuários não estavam saindo de casa, as pessoas que apareciam para eles variavam muito pouco. O aplicativo acabou optando por aumentar o raio dos encontros, para 90 quilômetros. Em abril, a empresa divulgou um crescimento de 18% no fluxo de mensagens. A publicitária Sofia também passou a usar os aplicativos desde que terminou seu relacionamento no começo da quarentena. Para conhecer os pretendentes, ela acaba recorrendo a videochamadas. Não é a mesma coisa que o encontro em carne e osso, mas é o mais perto possível. É muito bizarro, porque tem uma pessoa, inclusive, que a gente fala muito sobre isso, né? Que a gente fala do tipo, nossa, mas a gente nunca se viu, como é que a gente já sabe tanta coisa uma da outra, sabe? E é muito isso, porque eu acho que a conexão, ela muitas vezes não é somente ao vivo, mas ela também muito do assunto que você conversa com a pessoa. Então, eu acho que a pessoa consegue sentir a sua essência através dessas coisas, entendeu? Então, a forma que você escolhe as palavras para falar, mesmo que seja por texto, você consegue entender a essência da pessoa, sabe? A partir dos atendimentos que realiza, a psicóloga Ana Maluí reparou que existem dois movimentos acontecendo e que explicam o aumento na procura por apps de relacionamento.
Um dos maiores motivos, eu acho que talvez tenha sido carência mesmo, e nem carência afetiva, amorosa, sexual, uma carência emocional, né? Uma carência de ter alguém ali, uma carência de gastar o tempo também, né? Tem pessoas que não abraçam, não beijam, não tocam alguém há mais de 2 meses, e pessoas mais tímidas ou que estão muito acostumadas a relacionamentos longos estão entrando nesse mundo porque estão tendo a oportunidade de conversar por mais tempo e ver qual é a da pessoa e de repente não sair numa primeira semana. Existe também um terceiro movimento. Ela afirma que muitos jovens voltaram a procurar ex-namorados e relacionamentos antigos durante a quarentena. As pessoas estão num momento de autoanálise, por bem ou por mal, né? Assim, elas têm descoberto coisas que às vezes repetiam, padrões que às vezes não faz mais sentido, descoberto outras coisas que elas querem, e a gente tem uma capacidade de adaptação à situação que a gente está muito rápida. É igual, eu sempre dou esse exemplo, é igual quando você tá doente sem voz. Você esquece por um momento como é que é ter voz. Tanto você fala, meu Deus, eu não lembro mais como é que é ser saudável. Eu acho que eu vou ficar sem gripada, sem voz para sempre. Quando a gente tá nesse momento de adaptação agora, a gente tá meio que vivendo isso, né? Você fala assim, calma, como é que é se relacionar com pessoas? Calma, Calma, mas cadê essas pessoas? Então, existe uma certa garantia em, tipo assim, calma, eu quero sair dessa quarentena com alguma certeza que eu vou ter alguém, né, eu não vou sair da quarentena e não ter ninguém. Então, acho que as pessoas estão se preparando um pouco isso, acho que é um pouco de ansiedade, mas eu acho que vem bastante da carência, assim, de precisar ter um feedback positivo, de precisar ter alguém ali alimentando o nosso ego. Você acha que é possível formar conexões verdadeiras com alguém que você nunca viu? Possível, eu acho que tudo conexões verdadeiras, né? Assim, quantas pessoas a gente vê todo dia, se relaciona e depois de um tempo a gente percebe que não são conexões verdadeiras, né? Então eu acredito que fisicamente, né, relações que a gente tem esse contato, que a gente vê todo dia, elas obviamente facilitam, só que eu não acredito que são determinantes. Né? Eu acho que mais determinante do que o espaço físico, do que o contato, a disposição das pessoas, eu acho que mexe bastante. A estudante de RH Juliana confessa que gosta da saudade que sente do namorado, Bruno, mas também é porque os dois não pararam de se ver completamente. Então, sempre que se encontram, ela gosta dessa sensação de matar saudade. Antes, a estudante diz que eles se viam 2 ou 3 vezes por semana. Agora, com a pandemia, eles se veem apenas de final de semana, intercalando as visitas à casa dela com outras à casa dele. Tá bem complicado não poder ver minha família, né, que é minha prima, minha tia, e meus amigos, assim, porque eu gosto bastante de sair pra casa dos meus amigos, em hamburgueria, barzinho, eu adoro, assim, então, pra mim tá muito difícil isso. E meu irmão também, que hoje em dia meu irmão é casado, então ele mora em outra casa, a gente não vê ele, a gente só vê mesmo ainda bem que tem agora a videochamada do WhatsApp, né? Então a gente faz videoconferência e tal, mas não é a mesma coisa, né? Que você abraçar uma pessoa e tudo mais. De fato, não é a mesma coisa, mas na impossibilidade de contato humano, usar a internet para conversar com pessoas queridas é inclusive uma recomendação das entidades de saúde. Em sua cartilha sobre saúde mental e atenção psicossocial na pandemia do Covid-19, a Fundação Oswaldo Cruz aconselha evitar o isolamento da rede socioafetiva. Para isso, é aconselhável manter contato, mesmo que virtual, com amigos e familiares. Juliana diz que acabou se afastando naturalmente de algumas pessoas. De outras, conseguiu até se reaproximar. Por exemplo, eu estava muito afastada de uma amiga minha, né? E nessa quarentena, aconteceu que ela começou a fazer videoconferência comigo. Inclusive, a mãe dela agora foi diagnosticada com Covid. Então, assim, eu tô muito mais falando com ela. Eu tô muito preocupada com elas, né? E eu tô sentindo muito mais falta dela do que antes. E antes eu nem tava vendo ela tanto, assim, sabe? Tipo, uma vez a cada 6 meses. E agora, tipo, eu não vejo a hora que acabe pra eu ver ela. Na visão da psicóloga Nana Maluí,
A pandemia também pode trazer consequências positivas para os relacionamentos entre as pessoas. A gente vive um modo muito automático em São Paulo, né? Então, você tem meio que a sua rotina. Você trabalha de segunda a sexta, normalmente de sexta à noite você faz alguma coisa com algum grupo de amigos. No sábado também, no domingo já tem almoço em família. Você já tem essa rotina. Quando a gente é obrigado a parar e você rompe, né, esse modo automático, você, de um jeito ou de outro, por mais que você não queira até, você olha pra isso. E você começa a se questionar. Calma, por que eu fazia isso toda hora? Tipo, por que eu ia... Nossa, todo domingo eu fazia isso, não sei se eu quero. E entra um negócio de a gente perceber que às vezes a gente não sentia tanta falta. Então, assim, eu acho que a distância física, ela afetou muito os relacionamentos nesse modo de ver o que realmente faz sentido. E, por outro lado, a gente sentiu saudade de algumas pessoas que a gente não esperava, assim como a gente não sentiu saudade de algumas pessoas que a gente tinha certeza que a gente ia sentir. Então, eu acho que a distância, por pior que tenha sido para algumas relações, ela apenas intensificou algumas relações que importavam e mostrou, em outro lado, relações que a gente às vezes só estava tendo por esse piloto automático. Este foi o programa de hoje do podcast O Novo Normal. Se você gostou do conteúdo, não deixe de escutar os outros episódios da série. Todos os programas estão disponíveis no canal do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Basta acessar o canal do CJE no YouTube. Se você está passando por um momento difícil, é recomendado que você procure uma linha de atendimento de emergência. Caso precise de apoio psicológico, você pode ligar para 188 e falar com o Centro de Valorização da Vida. Lembre-se sempre de cuidar da sua saúde física e mental, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e demais entidades responsáveis. Eu sou Letícia Fuentes e agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Fique em casa e até o próximo episódio.